Você consegue imaginar um mundo onde mulheres eram proibidas de jogar futebol? Onde sonhar com um estádio lotado parecia uma fantasia? Hoje, o futebol feminino arrasta multidões, cria ídolos e faz história, mas o caminho até aqui foi muito mais difícil do que você imagina. Fica até o final, porque essa jornada vai te surpreender e te inspirar. E antes de começarmos, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Fute de Minuto e compartilha com todo mundo que ama o esporte mais popular do planeta. Vamos voltar no tempo. O futebol feminino não é uma invenção recente. Na verdade, ele existe desde o início do próprio futebol. Mas por décadas ele foi mantido invisível, quase como um segredo. No Brasil, a situação foi ainda mais drástica. Em 1941, um decreto-lei proibiu as mulheres de praticarem esportes considerados inadequados à sua natureza. E o futebol estava nessa lista por quase 40 anos. Até 1979, era ilegal para uma mulher jogar bola em nosso país. Pense nisso. O esporte que define a nossa identidade nacional era negado à metade da população. Mesmo com a proibição, a paixão não morreu. Elas continuaram jogando, mas de forma clandestina, em campos de terra batida, em várzeas escondidas, sem qualquer apoio, sem salário e, o mais importante, sem reconhecimento. Eram atletas invisíveis, movidas apenas pelo amor ao jogo. Enquanto os homens eram elevados ao status de heróis nacionais, as mulheres que ousavam chutar uma bola enfrentavam um muro de preconceito. Elas ouviam constantemente frases como: "Futebol não é coisa de mulher. Vai para a cozinha. Isso é esporte de homem", sem estrutura, sem campeonatos oficiais e muitas vezes até sem o básico como chuteiras, elas resistiram. Cada treino era um ato de teimosia. Cada partida, um ato de coragem. Cada gol marcado não era apenas um ponto no placar, mas uma poderosa forma de protesto silencioso, dizendo ao mundo: nós pertencemos a este lugar. Essas pioneiras não jogavam por fama ou dinheiro, jogavam pelo direito de existir no esporte que amavam. Elas abriram o caminho na base da raça e da resiliência, plantando as sementes para tudo o que viria depois. A virada de chave começou a acontecer nos anos 90. O mundo, ainda que lentamente, começou a mudar. A FIFA, a entidade máxima do futebol, finalmente passou a olhar para o futebol feminino com mais seriedade e a investir em seu desenvolvimento. Em 1991, foi realizada a primeira Copa do Mundo Feminina oficial. Foi um marco. O planeta começou a prestar atenção, e com essa nova janela de visibilidade, jogadoras incríveis surgiram em todos os continentes. Nomes como Mia Hamm, dos Estados Unidos, e Chen Wen, da China, mostraram ao público que o futebol de alto nível é definido por talento, técnica, raça e paixão, e que essas qualidades não têm absolutamente nada a ver com gênero. Elas provaram em campo que o espetáculo do futebol é universal, quebrando estereótipos e inspirando uma nova geração a acreditar que era possível. E então, no meio de toda essa transformação, o Brasil revelou ao mundo um talento geracional, uma força da natureza que mudaria o jogo para sempre. Seu nome, Marta, a Rainha. A maior jogadora de todos os tempos. 6 vezes eleita a melhor do mundo pela FIFA, um recorde entre homens e mulheres por muito tempo. Maior artilheira da história das Copas do Mundo, superando qualquer jogador masculino. Marta se tornou um ícone global, um símbolo não apenas de excelência esportiva, mas também de luta e perseverança. Mas ela não estava sozinha.
tinha nessa jornada, ao seu lado, outras lendas brasileiras como Cristiane, a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, e a incansável Formiga, que disputou 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, uma longevidade absurda. Fora do Brasil, nomes como a espanhola Alexia Putellas, a americana Megan Rapinoe e a australiana Sam Kerr continuaram a elevar o nível do esporte, transformando-se em referências dentro e fora de campo. Essas mulheres não apenas jogaram futebol, elas redefiniram o que significava ser uma atleta de elite. E aqui no Brasil, o país do futebol demorou, mas finalmente parece ter acordado para o potencial e a importância da modalidade feminina. Hoje, o cenário é outro. Temos um campeonato brasileiro feminino cada vez mais estruturado e competitivo. Grandes clubes tradicionais como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Internacional estão investindo pesado, montando equipes fortes e com estrutura profissional. Os jogos são transmitidos na TV aberta e em canais por assinatura, levando as partidas para milhões de lares. E o resultado disso? Estádios cheios, com torcidas apaixonadas empurrando as jogadoras, o futebol feminino brasileiro vive, sem dúvida, o seu melhor momento na história. Os números não mentem e comprovam essa ascensão. A audiência das transmissões cresce exponencialmente a cada ano. Patrocínios milionários, antes impensáveis, agora estampam as camisas dos clubes e as placas de publicidade dos campeonatos. As últimas edições da Copa do Mundo Feminina e da Eurocopa Feminina bateram recordes históricos de público e audiência global. Mais importante do que tudo isso é o impacto cultural. Milhares de meninas em todo o Brasil agora olham para as jogadoras e sonham em seguir a mesma carreira. Elas têm ídolos para se espelhar, escolinhas para treinar e um caminho a seguir. O futebol feminino deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma realidade vibrante e consolidada no presente. Mas é claro que nem tudo são flores. Apesar de todo o avanço, a luta por igualdade continua. A diferença salarial entre homens e mulheres no futebol ainda é gritante. O volume de investimento, seja em estrutura de base ou em marketing, ainda é muito menor no feminino. E a visibilidade na mídia, embora tenha melhorado muito, ainda não se compara à cobertura massiva dedicada ao masculino. Cada pessoa que assiste a um jogo, cada torcedor que vai ao estádio, cada compartilhamento de um lance ou de uma notícia nas redes sociais faz uma diferença enorme. É esse apoio que pressiona por mais investimentos, que atrai mais patrocinadores e que mostra ao mundo que o futebol feminino é um produto valioso e apaixonante. O futuro, no entanto, é extremamente promissor. As novas gerações de jogadoras estão chegando com uma força impressionante. Meninas que começaram a treinar desde cedo, em escolinhas e categorias de base bem estruturadas, algo que era raríssimo para as gerações anteriores. Os clubes estão finalmente entendendo a importância de investir na formação de atletas, criando um ciclo virtuoso que vai elevar ainda mais o nível técnico do esporte nos próximos anos. O futebol feminino nunca esteve tão preparado para dar o próximo salto de qualidade e popularidade. E o melhor de tudo é que isso é apenas o começo. Estamos testemunhando a construção de um novo capítulo na história do esporte. É por isso que o futebol feminino é muito mais do que apenas um esporte. É um símbolo de representatividade, é uma fonte de inspiração para milhões de meninas e mulheres. É a prova viva de que sonhos
talento e determinação não têm gênero. Quando uma mulher entra em campo para jogar futebol, ela não está apenas representando seu clube ou seu país. Ela carrega consigo a história de luta de milhares de outras que vieram antes dela, que jogaram escondidas, que enfrentaram o preconceito e que nunca desistiram. O futebol feminino venceu o silêncio, a proibição e o abandono. Hoje, ele brilha nos maiores palcos do mundo. Ele encanta, emociona e escreve sua própria história de glória. E você que ficou até aqui, faz parte dessa história. Se você acredita na força e no futuro do futebol feminino, deixa o seu like agora mesmo. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no Fute de Minuto para não perder nenhum dos nossos vídeos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, em seus grupos. Pork Apoier. Torcer e divulgar também é uma forma de fazer história e de garantir que o brilho dessas mulheres seja cada vez mais forte. Obrigado por assistir e até a próxima.